Olá, eu sou a Fernanda e esse é o meu esposo, o Diego, e a gente está aqui para contar o nosso testemunho que talvez possa, servir para você de inspiração, que possa estar vivendo também algo semelhante, né? Tudo começou há 13 anos atrás. Nós éramos católicos. Eu sempre fui muito participativa na igreja, fui coroinha, fui de pastoral do adolescente, pastoral do dízimo. Sempre gostei muito de me envolver na igreja. Mas chegou um período que aquilo começou a não me satisfazer mais. Eu ia à missa e ficava lá no cantinho conversando com Jesus. Meu marido eu me emocionava. Ele, o que está acontecendo? Eu, não, está tudo bem, só estou aqui conversando com Jesus, e me emocionava. Até que chegou um tempo que eu já não queria mais ir, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu comentei com uma tia minha e a minha irmã, que já não eram mais católicas, né? Elas frequentavam outra religião, sobre o que estava acontecendo comigo. E elas me orientaram a buscar o Senhor de madrugada e pedir para que Ele me mostrasse a verdade. E eu fiz isso. Na madrugada, eu fiquei acordando, tinha um horário que elas tinham me falado que eu podia levantar às 5 da manhã para orar, e eu cada pouco acordando para ver se já tinha dado 5 horas. E aí então, 4h40 da manhã, eu comecei a orar, pedir para que o Senhor me mostrasse se a igreja católica realmente era a igreja verdadeira, a igreja de Pedro, que todo mundo fala, e se fosse, que Ele me mostrasse de um modo que eu pudesse entender, que eu ia dar um jeito de gostar, e se não fosse, que Ele me mostrasse, né, para que eu tivesse uma liberdade daquilo que eu estava vivendo. Então eu me deitei e dormi, e eu tive algo assim. Hoje eu acho que foi uma visão, né, pelo conhecimento que eu tenho adquirido através dos estudos da palavra, do Espírito de Profecia, porque era muito real. Quando eu me vi, eu já estava sentada na minha cama e eu sentia Satanás tocar aqui na minha fonte, né? E ele fazia carinho, bem de leve, e falava com uma voz doce, mas ao mesmo tempo o que ele falava eram coisas ruins, falava mal de Deus. E eu sabia que era ele. Eu não conseguia falar, a minha língua estava presa, e eu comecei a clamar Jesus em pensamento. E eu sei que algo claro veio daqui, e naquele momento eu consegui repreender em nome de Jesus, e aquilo acabou. E até eu fui ao quarto da minha mãe, né? Fui dormir com ela, porque eu estava morrendo de medo, mas ao mesmo tempo estava muito feliz, porque eu nunca tinha sentido Jesus tão perto, de uma maneira tão palpável, né? E aí ela até falou, essas orações que você está fazendo aí deve estar chamando o capeta mesmo. E aí ficou assim. Depois de um tempo, uma amiga, ela foi me visitar. E essa amiga, ela era adventista. E ela veio me contar dos desafios da vida dela. E isso me deu liberdade para eu contar também do que eu estava vivendo. E ela me ofereceu um DVD de estudo bíblico, que é do pastor Luiz Gonçalves, O Grande Conflito. Só que eu não tive muita atenção de identificar de que igreja era aquele DVD. E aí, então, eu passei a madrugada toda assistindo com a minha mãe, a gente parava, aquele chega um pouco mais perto, a gente chegava, e do dia para a noite, a gente entendeu que nós não éramos mais católicas. Eu não tinha entendido muito bem o que queria dizer aquele sonho, eu só entendi que a igreja que eu estava indo não era mais o meu lugar. E um dia eu encontrei uma tia do meu marido, quando eu fui fazer uma prova de comissária de bordo em Curitiba. Ela me perguntou, né, a gente conversando sobre a palavra de Deus, e ela me perguntou se eu era evangélica. Eu falei que não, que eu era católica. Ela falou, não, deu por quê? Porque normalmente as pessoas não falam muito assim, né? Aí até que numa festa de aniversário eu cheguei no ouvido dela e falei assim, eu não sou mais católica.
Aí ela virou assim para mim, eu contei o sonho para ela, falei, só que eu não entendi exatamente o significado, né, de cada detalhe desse sonho. Ela falou, mas como você não entendeu? O que é que Satanás faz por meio de uma denominação que deveria levar a verdade de Deus, que falar a palavra de Deus, né, com carinho, com algo que é bom, que agrada, mas que ao mesmo tempo está falando contra Deus. E aí, então ali eu entendi o significado daquele sonho. E aí eu comecei a frequentar a igreja adventista depois de um tempo, porque minha mãe foi primeiro, né? O meu avô era adventista, e hoje eu entendo que muita coisa que eu entendia como verdade da palavra eram doutrinas adventistas, porque o meu avô me ensinava de pequena, né? Então, a minha mãe foi para a igreja primeiro, acompanhando o meu avô. E aí eu queria umas férias de igreja, porque eu fui por muito tempo meio que obrigada, assim, né? Chegou um dia que eu estava lendo um livro que uma moça me deu, e aquele livro se chamava Bom Dia, Espírito Santo. E naquele livro tinha um hino, que é o hino Quão Grande És Tu, que eu não me lembro nunca de ter ouvido esse hino, e era só o que eu tinha no meu coração naquele momento, né? Então, minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. E aí eu entendi que eu precisava começar a procurar a igreja de Deus. E eu falei, Senhor, são tantas igrejas, como eu vou saber qual é a tua? O dia que eu entrar na tua igreja verdadeira, eu queria que tocasse essa música aqui. Eu não sabia qual era a melodia, eu só sabia aquela letra. E aí a minha mãe me convidou para ir à igreja adventista, e eu aceitei, me lembrei da minha promessa de que eu ia começar a visitar as igrejas. E aí, no primeiro dia que eu fui na igreja adventista, tocou essa música, esse hino, que eu entendi que ali era o meu lugar e que não importa o que eu tivesse que aprender, que era a verdade do Senhor. Então depois, o meu esposo veio junto também, eu mostrei o DVD para ele e ele aceitou, né, a verdade. E depois de alguns anos, uns 4 anos ou 3 anos, a gente conheceu a mensagem de vida no campo. E então a gente começou a estudar o livrinho do Vida no Campo, a Bíblia, e a gente começou a perceber que era o que Deus esperava para a nossa família. Então, a gente começou a procurar sítios, junto com a minha mãe e o meu pai, que também são adventistas agora, né? E eles já têm uma experiência de campo, já viveram no campo, e também era o desejo muito forte assim do meu pai voltar para o campo um dia também. E a gente começou a procurar sítios. E nós procuramos por 3 anos um sítio. Meu marido trabalhava como personal, tinha bastante alunos. Eu sou enfermeira formada, mas eu fiquei grávida e optei por ficar com a minha filha, cuidar, né, ensinar ela, dar uma verdadeira educação. E nesses 3 anos de buscas de sítio, logo se aproximou a pandemia e a gente ficou mais preocupado porque a gente queria sair da cidade. E a gente orava de madrugada. Aconselho aos irmãos que estiverem buscando, né, o seu sítio, entender essa mensagem. Busquem ao Senhor também nas madrugadas. Acorde a sua família para orar com você. Clamem aos pés do Senhor. Chorem aos pés do Senhor, porque Ele vai mostrar. Ele diz isso. No livro do Vida no Campo tem a citação que ele fala que se a gente colocar o pé na água, Ele vai mostrar o resto. É a única coisa que a gente precisa fazer. Temos que dar o primeiro passo, né? Então a gente colocou carro, casa, né, que a gente tinha, para a gente poder ter recursos também para estar adquirindo esse sítio, né? E então, com os recursos que a gente tinha em mãos, a gente começou a procurar. Mas sempre, quando a gente chegava na terra,
não era daquele jeito que a gente estava procurando, que a irmã White até recomenda, né? Então, durante esses 3 anos, na época da pandemia mais severa, quando estava todas as cidades fechadas, a gente conseguiu vender a casa. Deus vendeu a nossa casa, né? Sem termos aonde ir, né? Ali a gente viu assim que teríamos que sair com o carro. As meninas não foram mais com a gente nas viagens por causa da minha filha pequena. E a gente tinha pedido para Deus, né, como estava muito difícil, um sinal para Deus, né? A gente pediu um arco-íris. Então, quando a gente chegasse nessa terra que Ele quisesse que a gente adquirisse, né, aparecesse um arco-íris. Então, percorremos Paraná. A gente tinha muito interesse de comprar perto dali, né, dos nossos amigos, familiares, Santa Catarina, mas não teve jeito. Teve até sítio que a gente foi ver, assim, que era sol e chuva ao mesmo tempo, e era um sítio que a gente não tinha se agradado. E aqui, Senhor, aqui arco-íris, aqui não, por favor. Mas também, assim, era se fosse da vontade dele, né, que ele quisesse mostrar para nós. Mas a gente tinha como norte as instruções, assim, que a gente tinha estudado. E aí, então, numa das vindas para procurar o sítio, que foi a última, né? Você pode contar mais detalhado como foi? Bom, chegamos em São Paulo para ver algumas terras também. Mas todo mundo falava, vão para Minas Gerais. Mas a gente não queria ir para Minas porque ficava muito longe, né, da nossa terra, que era no Paraná, onde a gente morava. Tinha que atravessar todo o estado de São Paulo. Mas eu olhei algumas terras pela internet e a gente viu algumas terras em Ouro Fino. Indo para Ouro Fino, paramos num caminho, numa cidade, para descansar. Nessa cidade, a gente falou, vamos procurar terra por aqui. Quando entramos nessa cidade, olhamos a igreja adventista, no alto assim da montanha, e do lado uma imobiliária, né? E ali o rapaz nos apresentou uma terra, mas não nos agradamos com as fotos. Mas ele sentiu, né? O Espírito Santo tocou no coração dele. Ele falou assim, gostei de vocês, tem uma terra. Essa terra eu queria vender essa que eu apresentei para vocês para poder adquirir essa. Se vocês quiserem, eu levo vocês. Então, ele nos levou nessa terra onde ele não conhecia o dono, não tinha foto, e a gente foi com ele. Chegando na terra, eu comecei a filmar, porque eu fiquei impressionado, eu e o meu sogro. E apareceu o quê? O arco-íris no vídeo que eles gravaram para nós da terra, que eles ficaram encantados com a terra, né? Tava lavrada, bem bonita. E então apareceu no vídeo esse arco-íris. E no momento não estava chovendo, era um fim de tarde, né? Acho que era o quê? Umas 4h30. 4h30, 5 horas da tarde. E o arco-íris apareceu da cerca do vizinho para dentro da nossa terra. E foi por esse motivo que a minha mãe aceitou vir, porque ia ficar longe dos filhos, né? Imagina toda a família lá em Foz, éramos de Foz do Iguaçu, no Paraná. E foi algo assim, foi a resposta de Deus para nós, porque quem está nessa busca, a gente sabe como é cansativo, como é difícil, mas a gente precisa se colocar nas mãos de Deus e não desistir. E outra coisa é assim, né? Quando a gente imagina ir para o campo, né, a gente quer deixar tudo perfeito, né? Recebendo salário, aposentadoria, né? Vender alguma outra coisa também para ter mais recursos. Mas a gente viu que várias coisas não deram certo. Ele queria que a gente desse o primeiro passo para depois ele fazer o resto, né? Então, chegamos nessa terra. Essa terra estava bem mais alta do que o nosso orçamento. Não tinha casa, não tinha pomar. Só tinha um coxo de vaca, né? Mas tinha um rio, tinha mina de água, era fresco nas montanhas, longe da cidade grande, né? Então, o que é perfeito, né? Um sítio assim. Então, lembramos de um irmão para estar comprando junto com a gente, né? Então, a gente ofereceu para ele, se ele quisesse comprar metade, ele nem viu o sítio, só falamos do testemunho do arco-íris, ele comprou na hora, né? Sem ver o sítio e acabou dividindo, né?
Então, nesse sítio, começamos a construir a nossa própria casa. Antes disso, Deus preparou uma casinha para a gente alugar, que era minúscula, né? A gente era em 5 pessoas. 700 metros do nosso sítio. Conseguimos alugar uma casa, né? E ali a gente começou a construir. Eu nunca peguei um tijolo para construir nada, mas Deus foi nos instruindo. Fizemos ali uma casa, né? E depois começou também com todo o nosso investimento que a gente tinha, foi tudo no sítio, né? Nessa construção da casa e no adquirido do terreno também, né? A gente guardou um pouquinho para fazer um cultivo de morangos, né? Mas um pouco antes, logo no primeiro ano que a gente chegou, o orçamento já começou a ficar apertado porque a gente estava construindo a casa, né? E lembro que teve um momento que uma amiga nossa, ela era aluna do meu esposo, né? E ela até mandou um WhatsApp falando, Diego, Deus falou comigo nessa manhã, no meu devocional, e ele pediu para que eu te fizesse uma oferta. Você pode me enviar o seu Pix para eu poder fazer oferta, né? E isso não era comum pra gente, porque era sempre a gente que ajudava as pessoas, né? Lá onde a gente morava. Então, ela nos enviou R$3.000, né? Aqui, eu não estou falando assim, exaltando valores, mas para exaltar que Deus é que nos sustenta. Quando a gente acha que é o nosso braço, se você acha, irmão, que é o teu braço que te sustenta, você vai ter certeza, no campo principalmente, que não é o teu braço. É a mão de Deus que sustenta a gente. E ele até olhou na conta, ele tinha R$300. Olha quantas vezes Deus multiplicou esse valor. E mais tarde eu fui ver um story dela sobre o que ela tinha estudado naquele dia. Ela tinha estudado sobre a vida de Abraão, que saiu do meio de sua parentela, deixou a sua terra. E eu acredito que Deus falou com ela e trouxe na mente a nossa história, né? Então, e ela disse que se em algum momento nós precisássemos de algo, a gente podia contar com ela, né? E aí a gente começou a ficar sem entender muito o que nós íamos fazer para sobreviver, né? Da onde ia vir a nossa renda, o que nós íamos plantar. E então um vizinho nos sugeriu a trabalhar no cultivo de morango. E para aprender o cultivo de morango que nós não conhecíamos, até porque não era comum onde a gente morava, né? Agora a gente mora num lugar de montanha, é mais fresco. Nós fomos trabalhar para ele, né? O morango não pode ser colhido com sol forte, então a gente precisava colher na madrugada. Então a gente colhendo morango na madrugada, às 4 horas da manhã, com geada caindo nas costas. Congelando as mãos por R$10 a hora. Para a gente também poder pagar o aluguel, onde a gente morava. E eu me perguntava assim, Senhor, tem que ter algum propósito para o Senhor, para a gente estar vivendo tudo isso aqui. Porque eu podia estar trabalhando e ganhando R$8, R$10.000. Meu marido ganhava muito bem. A gente não saiu da cidade porque a gente não estava indo bem. A gente estava bem, né? Não foi porque deu errado, vamos tentar agora, não. O que o Senhor quer ensinar para nós? E Deus queria nos ensinar que é Ele que nos sustenta, que a gente não deve ser orgulhoso, né? E aí então a gente aprendeu o cultivo do morango. E esse vizinho nos falou, olha, eu acho que vocês com uns 20 mil vocês conseguem fazer um morangal. E a gente guardou esse valor. Só que conforme a gente foi comprando as coisas para construir esse morangal, a gente foi vendo que os valores tinham subido e não era o suficiente, né? No fim, saiu o dobro disso. Só que a gente começou a orar ao Senhor. Senhor, da onde que nós vamos tirar esse valor? Senhor, por favor, nos envie ajuda, né? A gente não contou para ninguém, não contamos das nossas dificuldades para os nossos parentes de Foz, para os nossos familiares. A gente contou para Deus mesmo e era para Ele que a gente pedia. E meu esposo e o meu pai, eles estavam pensando em fazer um empréstimo no banco, né? E eu me lembrei de algumas situações que o Sr. White fala que a gente não deve fazer empréstimos com o banco, né? Fazer dívidas nesses últimos tempos que estamos vivendo. Então eu me lembrei daquela nossa amiga,
se ela poderia nos emprestar esse valor. Só que a gente achava que 10 mil ia resolver tudo. E aí a gente pediu para ela emprestado, ela falou, não, tá aqui, já passo para você, e nos emprestou. Devolve. E aí a gente viu, e aí ela falou, devolve quando vocês começarem a receber lucros disso e sem juros. E aí então a gente percebeu que ainda ia faltar. A gente começou a clamar ao Senhor, Senhor, nos envia ajuda, porque a gente viu que não é o suficiente, né? Mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor proverá. E aí, um certo dia, o meu pai e o meu esposo foram até a casa de uma amiga nossa da igreja, aqui da onde a gente mora agora, né? E aí, você quer continuar essa parte que você estava lá? Bom, ela viu o nosso trabalho ali, né? A gente tentando fazer esse novo morangal, né? Plantar esse morango, investir. A gente estava terminando a casa ainda, morávamos numa casa alugada. E ela viu que a gente estava batalhando e ela falou assim, vocês não estão precisando de ajuda, né? Então, ela ofereceu ajuda, falou assim, faz todo o montante de que vocês precisam, faz um cálculo, né? Pagar IPVA, a gente tinha comprado um carro para andar no sítio, tinha o IPVA, tinha para terminar de construir a casa e terminar esse morangal para a gente poder começar a ganhar dinheiro. Então, a gente fez um cálculo, falamos para ela, na hora ela deu esse valor, então a gente conseguiu tá terminando esse morangal, terminamos a casa, né? E depois recebemos mais bênção, né, amor? Depois de alguns meses, os morangos deram seus primeiros frutos, que são morangos assim, olha, teve um dia que nós estávamos vendendo morango e um rapaz, filho de morangueiro, falou, eu vou comprar esse morango de vocês porque eu nunca vi um morango desse tamanho. E a gente tem certeza que esse morango ele era sobrenatural, que era o cuidado de Deus para nós. A minha filha segurando os moranguinhos, a gente mandou para aquela nossa amiga, a nossa primeira amiga, falando, olha, a gente vai poder te devolver, né? Toda a ajuda que você nos deu. E aí, depois de um tempo, ela mandou uma mensagem e falou assim, não precisa me devolver. Fica para vocês esse valor como semente para vocês. Quando a gente vende, né, as nossas caixas de morango, a gente coloca folhetinhos ou pequenos livretos embaixo das cumbucas de morango, né? Então, a mensagem chega embaixo porque a gente vende a caixa fechada, né? E aí a gente coloca sempre antes de colher o morango ou de qualquer trabalho que a gente vai fazer na roça, a gente ora, Senhor, abençoe este trabalho, nos livre de qualquer perigo, de qualquer animal peçonhento. Ouvimos pregações, testemunhos. Então é sempre importante que a gente está trabalhando no campo, né? Ainda mais também para quem tem criança pequena, participar disso tudo. Então, nós distribuímos folhetos, livretos, livros, Grande Conflito também, para as pessoas que adquirem os nossos morangos. E é uma maneira de pregar o evangelho também, né? E hoje o morango nos sustenta, né? Isso. 5 pessoas vivemos no campo com os recursos do morango, né? E outras coisinhas que a gente produz lá no sítio, levamos junto com o morango e ali a gente vem esses frutos, né? Nossos recursos. São muitos testemunhos, tem muitos detalhes, acho que vai ficar muito comprido, né? Mas assim, a gente sempre teve o nosso relacionamento com o Senhor, sempre sentimos o cuidado de Deus, mas a gente nunca viveu algo assim tão profundo como depois quando a gente foi para o campo. E a gente entendeu que não é o nosso braço que nos sustenta e que é o Senhor que conduz a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.